A queda e a promessa velada, antes que a sombra tocasse o coração da humanidade, antes que o véu da vergonha cobrisse a alma. Havia um lugar, um tempo, um sopro de perfeição, o Éden. Não apenas um jardim, mas um santuário de sensações. O ar tinha um aroma indescritível de jasmim e orvalho, preenchendo os pulmões com uma pureza que hoje, em nossos dias, parece um devaneio. Imagine a textura da grama sob os pés descalços, a doçura de um fruto colhido sem esforço. Cada toque, cada sabor, cada som era uma sinfonia. Eles não conheciam a dor, o cansaço. Seus corpos perfeitos eram vasos da criação, imunes às aflições que se seguiriam. E no centro de tudo, a comunhão. A presença de Deus não era um conceito, mas uma realidade tangível. Ele caminhava com eles no jardim, na viração do dia. Não um criador distante, mas um amigo, um pai. Seus diálogos não eram rezas, mas conversas íntimas, repletas de admiração e curiosidade. A inocência era a sua essência, sem máscaras, sem segredos. Seus desejos puros, suas intenções limpas. Não havia inveja, nem cobiça. O amor entre eles era um reflexo da própria natureza divina, incondicional, transparente, sem as complexidades e cicatrizes que o pecado traria. A única proibição, uma única em um universo de abundância, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um teste, um convite à confiança, um limite que separava a vida de pura dependência da dolorosa autonomia. E naquela árvore, silenciosa e imponente, a semente de toda a tragédia futura esperava. Mas o paraíso, em sua perfeição, guardava uma fresta, uma entrada para o questionamento. E ali, na majestade da árvore proibida, uma voz começou a se tecer. Não um grito, mas um sussurro. Uma melodia sedutora que prometia mais do que o Criador já havia dado. É verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Sussurrou a voz. Eva, em sua inocência, respondeu com a pureza da verdade. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente, com um sorriso quase imperceptível, insistiu. Ah, mas não é bem assim, Eva. Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Naquele instante, a inocência encontrou a sofisticação da dúvida. A serpente não impôs, mas insinuou. Plantou a semente da insatisfação. Sereis como Deus. Uma promessa grandiosa, um eco do desejo mais profundo do próprio tentador. Um monólogo interno começou a ecoar na mente de Eva. Como Deus, conhecer o bem e o mal. Mas ele disse que eu morreria, ou não. A serpente é tão persuasiva. O que há de errado em saber mais? Em ter os olhos abertos? Não é isso que ele deseja para mim? Ou ele teme que eu o alcance? O medo se misturava à curiosidade, a obediência se debatia contra a atração do proibido. A serpente, então, como um pensamento íntimo, finalizou. O que é o medo comparado ao conhecimento? A obediência cega comparada à liberdade de escolha? Você é mais do que um ser limitado. Desvende os véus, alcance a plenitude que lhe foi negada. E assim, a mão de Eva se estendeu, hesitante, depois firme, para colher o fruto. Quando Eva estendeu o fruto, a visão perturbou Adão. Ele estava ali, testemunha silente daquele momento fatal. Não estava ausente, mas de alguma forma paralisado. Agora, com o fruto proibido na mão de Eva, um turbilhão de pensamentos o invadiu. Dúvida o assaltou. Seria possível que tudo o que Deus havia dito fosse, de alguma forma, uma restrição injusta? Aquela voz sibilante da serpente, que ele não havia ouvido diretamente, parecia ter ecoado em seu espírito. Um medo gelado percorreu sua espinha. Medo de desagradar a Deus, o Pai que os amava.
Medo de que a profecia de morte fosse real e irrevogável. Mas, mais do que isso, era o medo de perder Eva. Ela era sua carne, seus ossos, a resposta à sua solidão. Vê-la ali, com a decisão já tomada, com a curiosidade e o desafio brilhando em seus olhos, fez seu coração se contrair. Ele a amava com uma pureza que jamais existiria novamente no mundo, um amor que agora parecia exigir um sacrifício. E foi nesse vácuo de medo e amor que a covardia se instalou. Poderia ele detê-la, repreendê-la? Ele, o guardião, o responsável? Um grito interno de responsabilidade o chamou, mas foi abafado. Abafado pelo desejo de permanecer com ela, de não se separar, de não enfrentar a ira divina sozinho. Se ela cair, ele cairia com ela. Era um pacto silencioso de desespero, de apego carnal que, naquele instante, superou a lealdade espiritual. Sutilmente, um toque de orgulho também se insinuou. A promessa de ser como Deus era tentadora, não por ambição desmedida, mas por uma busca de compreensão, de um conhecimento que parecia inacessível. Se Eva podia ter seus olhos abertos, por que ele não? Era um desejo de equivalência, de não ser menos que sua companheira. E assim, sem uma palavra, sem um protesto, Adão pegou o fruto da mão de Eva e comeu. Não foi um ato de rebeldia triunfante, mas de uma resignação que selava o destino de ambos. O doce do fruto se transformou em amargor instantâneo na boca de Adão. O sabor da desobediência era insuportável. Seus olhos se abriram, mas não para uma glória, e sim para uma nova e terrível realidade. Um medo esmagador os dominou, algo que nunca haviam conhecido. Não era o temor reverente a Deus, mas um pavor animalesco, aterrorizante. Eles viram a si mesmos pela primeira vez, não com a pureza da inocência, mas com a crueza da nudez e da vergonha. O sentimento de inadequação foi imediato e avassalador. O jardim, antes um lar, agora parecia hostil, exposto. Cada folha, cada raio de sol, que antes celebravam sua presença, agora pareciam testemunhas de sua queda. A grama sob seus pés não era mais macia, mas parecia picar. O ar, antes fragrante, agora lhes parecia pesado. Suas mentes, antes em perfeita comunhão, agora estavam turvas com o julgamento mútuo e a terrível percepção de sua própria pequenez. E então, o mais ensurdecedor dos sons, o silêncio de Deus. Aquele que caminhava com eles no jardim, cuja voz era como um bálsamo para suas almas, agora estava mudo. Não houve um grito, não houve um trovão, apenas um vazio assustador onde antes havia intimidade. A ausência de sua voz era mais aterradora do que qualquer condenação, pois significava o rompimento da comunhão, a perda da presença que era a própria vida. O paraíso se tornara uma prisão de culpa, e a inocência, uma memória distante, sufocada pelo peso da desobediência. O julgamento e a promessa velada, mas o silêncio não duraria para sempre. Em meio ao terror da descoberta e da solidão, uma voz, que antes era doce, agora ressoou com uma gravidade que fez tremer o chão. Era a voz de Deus, mas não mais a voz do amigo, e sim a voz do justo juiz. Onde estás? Ecoou a pergunta. Não era uma busca por localização, mas uma indagação sobre o estado de suas almas. A cada frase do Criador, não havia fúria descontrolada, mas uma tristeza profunda, quase um lamento. Seus gestos, embora não vistos, eram sentidos como um peso espiritual incalculável. A mão que havia moldado o barro agora pesava sobre suas consciências. O clima era de veredito, de uma consequência inevitável, mas embutida na justiça perfeita. Porque comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? A pergunta era um punhal, revelando não só o ato, mas a quebra da confiança. E o peso espiritual era tão denso que sufocava a respiração, a manifestação da santidade confrontando o pecado. Eles tentaram se esconder, se cobrir com folhas, com desculpas.
Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. A cadeia da culpa se formava, inaugurando a era das justificativas humanas. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, já sabia, e então proferiu as sentenças. A serpente, a maldição mais terrível. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa maldição, nessa condenação para a serpente, estava a mais sublime e poética das promessas. Um embrião da cruz no meio do Éden. No coração do castigo, no meio do sofrimento iminente, brotou a esperança. A descendência da mulher. Uma semente, uma esperança velada, misteriosa, que apontava para um futuro inimaginável. Uma batalha seria travada, o calcanhar ferido, mas a cabeça do enganador, esmagada. Ali, no caos da queda, Deus já tecia o fio da redenção, a pré-existência de um plano maior, de um sacrifício que reverteria o que havia sido perdido. Era a primeira profecia, o primeiro vislumbre do Cordeiro que viria para aniquilar o poder da serpente. O exílio e o Éden contemporâneo. A porta do Éden se fechou, não com um estrondo, mas com o peso de uma decisão irreversível. A vida fora do jardim era uma rotina de sofrimento recém-descoberto. Os primeiros dias foram marcados pelo choque, pela dura realidade da terra que não mais entregava seus frutos sem esforço. O solo, antes fértil, agora oferecia espinhos e cardos. Cada refeição era uma luta, cada nascer do sol, um lembrete da perda. As lembranças do Éden eram como facas afiadas no coração. As cores vibrantes da flora, o som das cachoeiras cristalinas, a brisa suave que carregava a voz de Deus. Tudo se tornara uma memória distante, um sonho perdido que contrastava com a dura realidade do exílio. As lágrimas escorriam, não de dor física, mas da angústia da ausência, da saudade de um lar que eles mesmos haviam destruído. As dificuldades se amontoavam, o frio da noite, o calor do dia, a solidão que agora os abraçava em meio à vastidão de um mundo desconhecido e inóspito. E aqui, nesse ponto da narrativa, a história do Éden se entrelaça com a nossa. Existe um Éden moderno, um paraíso ilusório que prometemos a nós mesmos, construído com alicerces frágeis de desejo e conveniência. O pecado digital é a nossa nova árvore do conhecimento, onde a busca incessante por informação, por validação, por prazer instantâneo, nos afasta da verdadeira comunhão. As novas serpentes não sibilam debaixo de árvores, mas sussurram em nossos ouvidos através das telas, prometendo fama, poder, conhecimento sem limites, convidando-nos a desobedecer, a romper com os limites da ética e da verdade. A camada espiritual e o fechamento contemplativo. Mas a história do Éden não é apenas um lamento por um paraíso perdido, é um convite à redenção. Você, o ouvinte, o ser humano de hoje, é o novo Adão ou a nova Eva. Carregamos em nosso DNA as marcas dessa queda, a propensão ao desvio, a luta entre o bem e o mal. Mas, diferentemente dos primeiros, temos um mapa, uma promessa desvelada. Podemos redescobrir o caminho de volta, não para um jardim físico, mas para uma restauração espiritual, para a comunhão que foi quebrada. Essa jornada não é fácil. Envolve reconhecer nossas próprias serpentes, resistir aos seus sussurros e buscar a voz que por muito tempo parecia em silêncio. É a voz da graça, do amor que persevera, do Redentor que esmagou a cabeça da serpente no Calvário. A promessa velada no Éden se cumpriu na cruz. Pense nisso, o Éden não foi apenas um lugar, foi um estado de ser, de perfeita sintonia com o Criador. E embora o jardim tenha sido fechado, o caminho para a reconciliação foi aberto por um sacrifício de amor que transcende o tempo. O peso eterno dessa história ecoa em cada alma que anseia por algo maior,
por um retorno à pureza, à verdadeira vida. Que a tragédia do Éden nos lembre da seriedade de nossas escolhas, mas que a promessa ali contida, velada em mistério e desvelada em sacrifício, nos inspire a buscar incessantemente o nosso próprio caminho de volta. Não é sobre um jardim, mas sobre o coração, e esse sempre pode florescer novamente. Se essa jornada pela história da queda e da redenção tocou sua alma, se você sente o peso da saudade do Éden em seu próprio coração, convido você a uma reflexão profunda. Deixe seu comentário abaixo. O que o Éden, a queda e a promessa de redenção significam para você hoje? Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de uma luz sobre a verdade e inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco, desvendando as profundezas da palavra que ecoa através dos tempos. A promessa de um novo Éden está disponível. Você está pronto para redescobrir o caminho?